Olá! Está começando pela TV Mundo Maior o programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Você deseja complementar os estudos que aqui faz? Então acesse o portal www.filosofiaespírita.org. Lá você encontrará biografias, vídeos, artigos, projetos interessantes, além de 6 blogs de pesquisa e aulas. Essas estão em áudio para atender aos que possuem dificuldades de visão. Estão também em francês, pois desenvolvemos um trabalho semanal com uma equipe de estudiosos na França. Hoje, dando sequência à série Filosofia Política, falaremos um pouco sobre Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx. Acompanhemos a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, nesse estudo tão importante para todos nós. No programa de hoje, daremos sequência à série sobre elementos de filosofia política, iniciada com o programa Filosofia Política 1, no qual ponderamos com você sobre a importância de conhecermos um pouco sobre o desenvolvimento da política na história humana e, com base nesse conhecimento, bem como nas pesquisas que você se sentirá incentivado a fazer, reconhecer-se como responsável pelos rumos políticos em nosso país nas próximas eleições. Em nosso último programa sobre este tema, começamos citando ideologias nacionalistas como o nazifascismo, o comunismo, o socialismo, o anarquismo, sistemas teocráticos, ou seja, o uso da religião como instrumento de poder sobre as massas, e falamos um pouco sobre o mentor das ideias de absolutismo, um tanto draconiano para os dias atuais, o pensador Nicolau Maquiavel. Na antiguidade até a Renascença, a finalidade política não era o bem comum, mas a tomada e manutenção do poder. O povo seria apenas massa de manobra para os detentores do poder, que preferiam ser temidos do que respeitados ou amados. Para que possamos entender o cerne da questão, vamos caminhando pela história até chegar em Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e faleceu em 1679, foi matemático, teórico político, filósofo inglês, autor de O Leviatã e do Cidadão. Segundo Rocha e Querichelli, mais de um século depois de Maquiavel, quando a Revolução Científica iniciava-se na Europa, a modernidade já podia ser vislumbrada e a concepção moderna de Estado já se fazia reconhecer nas ideias dos pensadores mais excepcionais, entre eles o filósofo e matemático inglês Thomas Hobbes. O que separa os pensadores modernos de Maquiavel é a maneira como cada um enxerga o poder soberano. Os modernos veem o poder soberano como pertencente à instituição ou Estado, enquanto Maquiavel o vê como pertencente ao indivíduo, o monarca, ou a um grupo de indivíduos, os aristocratas. Vivendo no contexto da Guerra Civil Inglesa, assim como Maquiavel, Hobbes deseja o bem de sua nação e anseia ver o fim da crise, e por isso escreve sua obra a favor de um monarca, crente que somente um homem virtuoso poderia conferir ordem a uma comunidade política. No entanto, se Maquiavel dirige sua obra ao próprio monarca,
Hobbes dirige a sua ao povo, na intenção de convencê-lo da necessidade de submeter-se ao governo do monarca. Hobbes não acredita que o povo possa, sozinho, se organizar e governar em regime de livre cooperação, ou seja, democracia, sem um líder. Esta convicção é uma das suas principais motivações para desenvolver uma teoria que justifique racionalmente o poder absoluto de um soberano no governo do Estado. Esse pensamento Hobbes desenvolverá em O Leviatã. Já em 1632, nasce na Inglaterra o filósofo John Locke. Locke considera o direito à propriedade algo inerente à vida do indivíduo. O trabalho representa para Locke uma atividade que permite a apropriação de bens materiais, sendo o dinheiro um equivalente universal desses bens materiais, o qual permitiu o surgimento da economia de mercado. Assim como os liberais em geral, Locke vê a economia como independente do Estado. Contrariamente a Hobbes, Locke acha que uma monarquia absoluta não pode ser considerada uma forma de sociedade civil, já que o poder não pertence totalmente ao Estado. Já o Estado, na perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712 e falecido em 1778, pensador que marcou a história francesa, principalmente no que concerne à filosofia política, tem outra ideia. Rousseau sugere que os seres humanos teriam liberdade enquanto estivessem no estado de natureza. Neste estado, os homens seriam originariamente bons, porém, à medida que se organizam em sociedade, escravizaram-se, tornando-se desiguais. Segundo este filósofo, tendo em vista que já não existe a liberdade presente no estado de natureza e sendo impossível retornar a tal estado, ainda haveria uma perspectiva de liberdade, a liberdade civil. Por isso, Rousseau discorre sobre a necessidade de igualdade entre os cidadãos, sobre a possibilidade de que os membros da sociedade possam elaborar as leis a que terão de obedecer, legitimando-as desta forma. Neste raciocínio, Rousseau chega a afirmar que somente a vontade geral pode ser entendida como fonte de todas as leis, inclusive da moral. Ainda segundo Rocher e Kelly, o pensamento de Rousseau, que levou uma vida errante e foi uma figura bastante controversa, oscilou dramaticamente não apenas entre liberalismo, republicanismo e radicalismo democrático, mas principalmente entre utopia e realidade. Suas ideias foram tão inspiradoras quanto perigosas, pois incitaram os ânimos de toda uma geração a conflitos sangrentos em nome da liberdade, o que faria de Rousseau um dos mais polêmicos autores políticos da história, alvo de inúmeras críticas. Nascido em Genebra, cidade suíça de forte tradição democrática, Rousseau, além de teórico político, foi também músico, escritor, tendo se destacado como um dos protagonistas do iluminismo francês e um dos precursores principais do romantismo. Sua obra, além da filosofia política, tem grande repercussão na educação, na literatura e na música. Para Rousseau, a questão da propriedade pode ser encarada como origem tanto da desigualdade como da justiça. Neste sentido, para Rousseau, o pacto social é a única forma legítima de ordem social, sendo a noção do contrato social a maneira encontrada pelos homens de suprir a sua alienação diante da comunidade. Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau representaram momentos históricos muito significativos para a consolidação do ideal de Estado. Tais momentos sinalizaram a transição de um modo medieval para um modo moderno de conceber e fazer política. O ápice dessa transição seria a realização de uma sociedade civil regida por instituições e não mais por pessoas, com suas arbitrariedades e idiosincrasias.
Com o passar do tempo, motivada pelas revoluções culturais e econômicas que vinham acontecendo, a civilização ocidental caminhou para uma revolução política decisiva, que condicionaria os rumos da história até os dias de hoje. Este acontecimento, eminentemente moderno, resultou no surgimento do Estado como instituição soberana. No próximo bloco, veremos como esse processo se dá. Até já! As pessoas daquela época não passaram a falar em Estado e a acreditar nessa entidade maior e impessoal do dia para a noite. Naturalmente, como qualquer verdadeira revolução que se processa nos hábitos e no pensamento do povo, a aceitação e a manutenção do Estado deu-se através de diversos atores e eventos-chave, às vezes concomitantes, às vezes isolados, quase nunca ordenados, mas sempre consoantes com aquela grave mudança ideológica que ocorria. No limiar do mundo moderno, 3 dos eventos políticos mais expressivos foram reflexo evidente dos debates ocasionados pelas obras de Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. A Paz de Westfália. Embora Maquiavel e Hobbes tenham indicado as bases para a soberania estatal, isto só viria a se realizar de fato um pouco mais tarde com a Paz de Westfália, ou seja, uma série de tratados de paz que marcou não só o fim da Guerra dos 30 Anos, mas também a concretização do ideal de soberania e o início de uma verdadeira comunidade internacional. Em seguida, a Revolução Francesa, que constituiu um marco na transição do antigo regime para o Estado burguês, e os principais momentos da Revolução, a Assembleia Nacional Constituinte de 1789, a fase do Grande Medo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, entre outros, pregava o princípio do Estado laico, o surgimento da diferenciação entre os posicionamentos de esquerda, centro e direita, a fase do Grande Terror, o surgimento de Napoleão Bonaparte na cena revolucionária, o governo do consulado, o Código Civil e o Império Napoleônico. Contudo, a Revolução Francesa provocou uma onda revolucionária conhecida como Primavera dos Povos. Deu origem a uma importante instituição política que impulsionou a criação dos direitos políticos, que foi o surgimento efetivo do sufrágio universal e dos movimentos sociais na prática política. Ao longo desses estudos elementares, você pode conhecer um pouco sobre as noções teóricas de Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Por exemplo, toda a teorização de Rousseau sobre a soberania da Assembleia foi aplicada durante a Revolução Francesa, evidenciando suas virtudes e defeitos. A noção de lei estabelecida por Hobbes, bem como seu ideal de Estado como uma entidade superior, que absorve os interesses de todos os civis e, a partir deles, regula-lhes a vida, também é notável no discurso dos revolucionários e no resultado dos seus feitos. A obra de Locke, por sua vez, baseou indiretamente o ideário liberal dos burgueses e, mais tarde, fundamentaria o Código de Napoleão. A Revolução ilustrou ainda, de forma sintética, o ciclo dos governos proposto pelos antigos e resgatado por Maquiavel. Em pouco tempo, a França experimentou todas as formas de governo possíveis, tanto as ditas puras quanto suas perversões, e chegou a conciliar as formas puras em uma Constituição devidamente estabelecida, tal qual o ideal republicano do pensador florentino. Além disso, toda a argumentação dos revolucionários e até mesmo seus atos ilustraram a tendência moderna de apreciar problemas políticos de forma mais pragmática, ao invés de moralizá-los, que era uma tendência impulsionada por Maquiavel, especialmente por influência da sua obra O Príncipe.
Já no século XIX, foi um período histórico marcado pelo colapso dos impérios da Espanha, da China, da França, o Sacro Império Romano. Isso favoreceu o crescimento de influência dos impérios britânico, russo, germânico, japonês e dos Estados Unidos da América, e estimulando conflitos militares, mas também avanços científicos e de exploração. Depois da derrota do Império Francês e de seus aliados nas guerras napoleônicas, o Império Britânico começou a liderar o poder mundial, a controlar 1/4 da população e 1/5 do território mundial. A Pax Britânica incentivou o comércio e lutou contra a pirataria. O século XIX foi uma era de invenções e descobertas, com significativo desenvolvimento nos campos das ciências e lançou as bases para os avanços tecnológicos do século XX. A Revolução Industrial começou na Inglaterra. A era vitoriana caracterizou-se pelo emprego de jovens crianças em fábricas e minas, além de valores morais rígidos. Avanços medicinais, o conhecimento da anatomia humana e a prevenção de doenças que ocorreram no século XIX foram responsáveis pela rápida aceleração do crescimento populacional no hemisfério ocidental. A escravidão foi grandemente reduzida ao redor do mundo após o sucesso da revolta escrava no Haiti. A Inglaterra baniu a escravidão em todos os seus domínios, além de cobrar que a sua própria marinha encerrasse com o comércio global de escravos. A América, após a sua guerra civil, aboliu a escravidão em 1865. A escravidão brasileira, por sua vez, foi abolida em 1888, assim como a servidão na Rússia foi abolida no mesmo período. Todas essas grandes mudanças ocorridas ao longo do século XIX lançaram as bases para o surgimento de ideologias na Europa e na Rússia. No próximo bloco, nós veremos como que isso acontece. Até já! O comunismo surge no cenário mundial a partir do século XIX com Karl Heinrich Marx, nascido em Trèveris em maio de 1818 e falecido em Londres em março de 1883. Intelectual e revolucionário alemão, foi fundador da doutrina comunista moderna. Atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, conhecidas coletivamente como marxismo, afirmam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, um conflito entre a classe burguesa que controla a produção e um proletariado que fornece a mão de obra para a produção. Ele chamou o capitalismo de a ditadura da burguesia, acreditando que seja executada pelas classes ricas para o seu próprio benefício. Marx previu que, assim como os sistemas socioeconômicos anteriores, o capitalismo produziria tensões internas que conduziriam à sua autodestruição e substituição por um novo sistema, o socialismo. Ele argumentou que uma sociedade socialista seria governada pela classe trabalhadora, a qual ele chamou de ditadura do proletariado, o Estado dos trabalhadores ou democracia dos trabalhadores. Marx acreditava que o socialismo viria a dar origem a uma sociedade sem classes, chamada de comunismo. Junto com a crença na inevitabilidade do socialismo e do comunismo, Marx lutou ativamente para a implementação do primeiro, argumentando que os teóricos sociais e pessoas economicamente carentes devem realizar uma ação revolucionária organizada para derrubar o capitalismo e trazer a mudança socioeconômica. No socialismo, a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação. Esse processo culminaria no comunismo, no qual todos os trabalhadores
seriam os proprietários de seu trabalho e dos bens de produção, diz a historiadora Cristina Meneghello, da Unicamp. Mas essas duas expressões também podem assumir outros significados. Pode-se entender o socialismo num sentido mais limitado, significando as correntes de pensamento que se opõem ao comunismo por defenderem a democracia. Em contraposição, o comunismo serviria de modelo para a construção de regimes autoritários, afirma o historiador Alexandre Hecker, da Unesp. Os especialistas são quase unânimes em afirmar que nunca houve um país comunista de fato. Alguns estudiosos vão mais longe e questionam até mesmo a existência de nações socialistas. Os países ditos comunistas, como Cuba e China, são assim chamados por se inspirarem nas ideias marxistas. Contudo, para seus críticos de esquerda, esses países sequer poderiam ser chamados de socialistas, por terem estados fortes nos quais uma burocracia ligada a um partido único exerce o poder em nome dos trabalhadores, diz o sociólogo Marcelo Ridente, também da Unicamp. Logo após a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e terminou em 1945, formou-se na Europa, sob a liderança da União Soviética, um bloco de nações chamadas de comunistas. Esses países tornaram-se ditaduras, promovendo perseguições contra dissidentes. A sociedade comunista, justa e harmônica concebida por Marx, não foi alcançada. É notório na história a matança generalizada organizada por Joseph Stalin, onde milhões perderam suas vidas sob torturas e exílios cruéis, apenas por discordarem do regime. Desde o surgimento do comunismo, ideologia criada após a Revolução Russa, as palavras socialismo e comunismo passaram a ser usadas como sinônimos por todo o século XX. Na verdade, embora ambas as teorias caminhem para o mesmo objetivo, existem certas diferenças conceituais, como nós já dissemos, entre as duas palavras. Em síntese, podemos dizer que o socialismo é uma etapa de transição do capitalismo para o comunismo. Socialismo é um conjunto de doutrinas que tem por fim a socialização dos meios de produção. Partindo do pressuposto de que os problemas sociais derivam das desigualdades entre os indivíduos, o sistema visa a extinção da propriedade privada. O governo investiria no cidadão desde o seu nascimento. No entanto, ficaria como se fosse o dono daquele indivíduo, que seria obrigado a seguir regras rígidas e a trabalhar para todos na medida das suas possibilidades. Nesse sentido, ainda existe a necessidade de existência do Estado para coordenar a socialização dos meios de produção e defender os interesses dos trabalhadores contra a volta do sistema capitalista. Comunismo é um sistema de governo onde não existem classes sociais, propriedade privada e, o mais importante, não existe a figura do Estado. Essa é a diferença. Em outras palavras, o socialismo é uma etapa de transição anterior ao comunismo, que visa o desaparecimento do capitalismo. No comunismo, não há necessidade de existência de um Estado em virtude do fato de que todas as decisões políticas são tomadas pela democracia operária. Ao contrário do que muitos pensam, a etapa do comunismo nunca foi atingida por nenhum país, uma vez que não houve nenhuma sociedade, como nós já dissemos, onde se registrou a ausência de um Estado. Leon Denis, filósofo espírita, escreveu o livro Socialismo e Espiritismo por volta do ano de 1924, tempo em que a França ainda se ressentia da Primeira Guerra Mundial e as aspirações dos políticos franceses iam na direção de um socialismo defensor de causas sociais, da defesa de uma população saída dos escombros de uma guerra que começou em 28 de julho de 1914, portanto, no ano de 2014, completou 100 anos, e que durou até novembro de 1918, matando mais de 9 milhões de combatentes, em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade das armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade.
Foi o sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. O socialismo defendido por Leon Denis nada tem a ver com a ideologia de Marx, e o socialismo espúrio de nações latino-americanas de hoje, conduzidas por líderes sociopatas de países satélites de um sistema soviético cadaverizado. São de Denis as palavras: os revolucionários violentos que pretendem fundar uma ordem social no sangue e sobre as ruínas são cegos e perdidos. A harmonia social só pode estabelecer-se baseada na justiça, na bondade e na solidariedade. Portanto, prezado amigo, prezada amiga, o Brasil não está destinado a ser conduzido ao comunismo retrógrado nem ao socialismo obsoleto, através de políticos ex-revolucionários de trincheiras ultrapassadas e mortas. O Brasil tem um destino grandioso, mas para isto é preciso que votemos nas próximas eleições com consciência e com responsabilidade. Fiquemos por aqui. Até o próximo Filosofando.